Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Duda Farage. No Enem de 2024 eu fiquei com a maior nota do Brasil. Fiquei em primeiro lugar na USP e na UFRJ para Medicina. E aqui no meu canal eu compartilho um pouquinho de tudo que realmente funcionou na minha preparação para o vestibular. E antes de começar, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu tô trazendo uma maratona de vídeos semanais agora na reta final pro Enem e pros vestibulares. Então ativa o sininho, curte esse vídeo aqui pra mim, me ajuda a crescimento do canal, me ajuda também a trazer mais conteúdo pra vocês, quanto mais vocês interagem, mas eu consigo trazer conteúdo de valor pra vocês. E antes de entrar nos hábitos aqui com vocês, deixa eu falar rapidinho do Reset, que é a minha lista, o meu material de revisão para a reta final. Então, foi feito exatamente para essa fase do ano. Tá? É um PDF completo de mais de 600 páginas, com os assuntos mais incidentes para todas as áreas. Então, de linguagens, de humanas, de naturezas e também de matemática. Além disso, temos questões selecionadas que, claro, por mim, não só do Enem, mas também de outras bancas, de outros vestibulares. Não tem como treinar só com questões do Enem se você quer realmente ter uma nota altíssima pensando na alta de corte ali de medicina. Se você quer se destacar, você precisa criar repertório, você precisa treinar com questões de vestibulares, questões certas. E o Reset, ele traz listas por tipo de erro. Aqueles erros clássicos, erros de interpretação, por falta de atenção, de tempo, de lacuna. Ou seja, você identifica o que mais está te travando e treina em cima desses erros, tá? Então, tem um passo a passo também completo, pronto, que eu ajudo vocês a usar na rotina, pensando nessa reta final. Algo bem prático, sem complicação, só abrir e fazer. Pronto, agora sim, vamos para os 6 hábitos que me ajudaram muito no meu processo para o vestibular até a minha aprovação. O hábito número 1, sem dúvidas, organização. Então, Seneca dizia que a vida é longa o bastante se for bem administrada. Essa é uma frase adaptada dele, mas que eu gosto muito. E é, sem dúvidas, o primeiro hábito que eu preciso compartilhar aqui com vocês. A questão da organização, tá? Então, para mim, é impossível falar de estudo, falar de resultado, falar de constância sem organização. E aqui eu falo não só para o vestibular, tá? Isso vale para todos os âmbitos da vida. Então, se você tem um objetivo estético, eu como nutricionista podendo falar sobre isso, tá? Se você tem um objetivo estético, você concorda que você precisa de organização para você chegar nesse objetivo? Se você quer juntar dinheiro, você precisa de organização. Se você quer passar em uma prova de concurso, de vestibular, o que for, você precisa de ter uma organização aí muito clara na sua rotina. E eu falo isso, gente, com muita propriedade, sabe? Porque eu não nasci organizada de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Na minha adolescência, eu era péssima com isso, até a fase adulta ali. Péssima em todos os sentidos, tá? Mas eu vi que foi uma necessidade. Eu precisei me tornar organizada, por muita necessidade mesmo. Eu sou mãe, a minha filha, né, vem antes de tudo. O filho ocupa tempo, energia, atenção, carinho, tudo. Então, eu precisava me organizar para cuidar dela e, ao mesmo tempo, para não deixar de lado os meus objetivos. Então, a organização foi crucial. E também, assim, eu vejo que foi pela vida corrida. Então, eu precisava dar conta da faculdade, do trabalho, da casa, né? Por exemplo, ano passado, eu estava morando sozinha. Eu tinha uma vida muito, eu fazia medicina em outra faculdade, em outra cidade, muito loucura, né? Então, eu precisava ser organizada. Pronto, agora sim, vamos para os 6 hábitos que me ajudaram muito no meu processo para o vestibular até a minha aprovação. O hábito número 1, sem dúvidas, organização. Então, Seneca dizia que a vida é longa o bastante se for bem administrada. Essa é uma frase adaptada dele, mas que eu gosto muito. E é, sem dúvidas, o primeiro hábito que eu preciso compartilhar aqui com vocês. A questão da organização, tá? Então, para mim, é impossível falar de estudo, falar de resultado, falar de constância sem organização. E aqui eu falo não só para o vestibular, tá? Isso vale para todos os âmbitos da vida. Então, se você tem um objetivo estético, eu como nutricionista podendo falar sobre isso, tá? Se você tem um objetivo estético, você concorda que você precisa de organização para você chegar nesse objetivo? Se você quer juntar dinheiro, você precisa de organização.
Se você quer passar em uma prova de concurso, de vestibular, o que for, você precisa de ter uma organização aí muito clara na sua rotina. E eu falo isso, gente, com muita propriedade, sabe? Porque eu não nasci organizada de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Na minha adolescência, eu era péssima com isso, até a fase adulta ali. Péssima em todos os sentidos, tá? Mas eu vi que foi uma necessidade. Eu precisei me tornar organizada, por muita necessidade mesmo. Eu sou mãe, a minha filha, né, vem antes de tudo. O filho ocupa tempo, energia, atenção, carinho, tudo. Então, eu precisava me organizar para cuidar dela e, ao mesmo tempo, para não deixar de lado os meus objetivos. Então, a organização foi crucial. E também, assim, eu vejo que foi pela vida corrida. Então, eu precisava dar conta da faculdade, do trabalho, da casa, né? Por exemplo, ano passado, eu estava morando sozinha. Eu tinha uma vida eu fazia medicina em outra faculdade, em outra cidade, muito loucura, né? Então, eu precisava ser organizada. E ajuda de casa ali, por exemplo, tudo era comigo. Então, imagina, faculdade, vestibular, minha filha, minha rotina. Como lidar com tantas coisas se eu não tivesse muita organização? Era puxado. Então, assim, é justamente que eu penso, sabe? Se eu precisava me organizar com tudo isso, com tantas demandas que eu tinha, né? Imagina estudando só para o vestibular, que a gente sabe, eu digo só, gente, entre aspas mesmo, porque estudar para vestibular, para concurso, qualquer coisa, estudar já é muita coisa. E mesmo assim, a falta de organização é o que trava ali a maioria, sabe? E traz vários gatilhos. Você tem a sensação de falta de tempo, você não tem clareza do que você precisa fazer, então você fica muito, muito preocupada com o resto que falta, você fica muito mais ansioso, porque você tem pouco tempo e muita coisa acumulada. Então você não tem clareza do que você precisa fazer, sabe? Então a organização virou a ferramenta de controle de tempo, de rotina, de prioridade, sabe? Do que dá pra fazer agora, o que não dá, o que eu consigo deixar depois, trabalhar com a prioridade, sabe? E eu fazia ali, gente, na agenda mesmo, nada sofisticado, nada disso. Eu tenho uma agenda simples, sabe? Comprei ali na Shopee, sei lá, R$ 12. Todo ano eu compro a minha agenda, eu uso muito, né? Eu uso, às vezes eu uso no bloco de notas também, tem gente que bota no Notion, eu gosto do Google Agenda para marcar compromissos, sabe? Importantes. Eu olho ali provas, entregas de faculdade, entregas de material de trabalho. Eu gosto de ter no Google Agendas, tá? Mas no papel eu anoto tudo. Faculdade, trabalho, rotina da minha filha, minha rotina, o que eu preciso priorizar. Sempre com foco no que eu preciso fazer naquela semana ou no dia posterior. Então é isso, tá? Organização. Não existe resultado com bagunça. Esse é o ponto. Tem que ter organização. O segundo, é disciplina. Disciplina, gente. Essa é a palavra. Ao meu ver, é um divisor de águas entre quem sonha e quem realiza. Então, eu sempre fui muito disciplinada, mas muitas das vezes a disciplina, eu entendo que ela é muito mais só quando nos convém, sabe? Quando o motivo é muito forte, forte o bastante, a disciplina, ela vai aparecer. Então, eu sempre enxerguei dessa forma, sabe? Se eu quero emagrecer, o motivo real, né? Se ele realmente for forte, eu vou emagrecer. Claro, gente, que eu tô falando aqui de casos, né, que não tô falando de casos que envolvem questões clínicas e metabólicas, psicológicas, comportamentais. Não tô falando disso, tá? Eu tô falando que isso aí é outra realidade, mas que é multifatorial. Mas eu falo da pessoa que é saudável, que não tem barreiras externas ali, sabe? Que depende apenas da decisão interna, da força de vontade. Então é nessa hora, se o motivo for forte, você faz. E se o motivo for fraco, você vai arrumar uma desculpa. Então eu sempre gostei de cuidar da minha vida, né? Cuidar da minha saúde. Não só pelo corpo, mas pelo que isso gera em mim. Então muito mais clareza mental, humor, muito mais estável, né? A constância, a organização. Então estar bem fisicamente, para mim, reflete estar bem para estudar, para cuidar da minha filha, para cuidar de quem eu amo, cuidar de tudo, sabe? Então é um ciclo que eu falo que é um ciclo virtuoso. E, gente, mas nem sempre eu consegui manter tudo, né? Então, nos últimos tempos, por exemplo, eu deixei a desejar no esporte, né? Então, não quer dizer que eu não estava saudável, mas eu tô no meio de muito trabalho, de muito estudo, mas ainda assim, eu ainda tenho a disciplina de ir
né? Mesmo que seja pouco, e na minha alimentação. Então, isso reflete muito no meu trabalho, no meu estudo, que se manteve muito firme, sabe? E o que me sustenta quanto a isso, sabe? Ter, gente, horários inegociáveis. Eu tinha blocos do dia em que eram sagrados. Ninguém mexia. Eu fazia aquilo porque era rotina. Então, a disciplina, ela me deu essa constância, sabe? E a constância, por sua vez, me levou a resultados. Então, muitas pessoas eu vejo que se frustram porque querem aquela coisa imediata. Querem perder peso rápido, passar uma semana, de uma semana ali para outra, que mude tudo, toda a vida, muito de uma forma muito rápida, de um dia para o outro. Mas não é assim que funciona. A vida real é outra. Não existe atalho para nada, principalmente para algo grande. Não existe atalho para estética, não existe atalho para aprovação, para sonhos, para construir alguma coisa, sabe? Para ganhar dinheiro, nada disso. Tudo isso você precisa passar pelo processo, claro, e também com a disciplina. E aqui vai uma verdade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu foco muito rápido, sabe? Mas eu também me distraio muito rápido. Então, conhecer isso em mim foi fundamental. Então, se eu não tivesse a disciplina, eu ia me perder facilmente, sabe? Então, a disciplina é o que me ancora mesmo. Ela que impede que uma distração vire uma bola de neve. Então, eu tinha muito medo disso. Então, eu ser muito me ajudava. Então, minhas amigas falam muito isso, as amigas da faculdade falaram, até outro dia falaram, Duda, você é muito organizada. E é isso mesmo, gente. A organização e a disciplina, pra mim, elas andam juntas. Porque eu sei que se eu não fizer, tudo vai desandar. Isso é muito bom se conhecer, tá? Eu tenho horror, pavor mesmo, de ver minhas coisas desandarem, não estar conseguindo dando conta, perder a linha, sabe, do que eu realmente estava planejando. Então, a disciplina não é esperar ter vontade, eu não romantizo isso, não romantizo motivação, porque se a gente depender também de motivação, esquece. Ela vem pouquíssimas vezes. Então, eu posso contar nos dedos as vezes que eu realmente estive ali motivada, sabe? Mas eu fazia o que precisava ser feito. Então, isso é disciplina, isso é constância. Até porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, ninguém ia fazer por mim. E talvez, pra mim, essa seja a maior beleza da disciplina, sabe? Ela não depende do externo. Ela vai depender só de você, só você vai poder fazer isso. Saúde mental, gente. Gente, não tem como. Não tô falando só de meditar, de respirar fundo. Tudo isso a gente sabe que é importante. Mas a questão sempre foi como eu vou equilibrar a minha vida devido a tantas coisas em volta. Então, assim, é claro que muitas das vezes a gente surta, tá? É mentira se eu falar pra vocês que eu nunca surtei, que eu sempre fui. Não. Eu surtei muitas vezes. Mas teve dias em que eu chorava à toa, ficava mais sensível, sabe? Sem motivo ali aparente. A emoção fica muito à flor da pele, né? O estudo é muito solitário. E foi aí que eu fui percebendo. Quem tem um porquê, ele enfrenta qualquer como. Então, essa frase, ela me guiou em muitos e muitos momentos da minha vida. Ano passado, por exemplo, eu tinha um motivo muito forte. Então, eu queria sair de onde eu estava. Eu estava numa faculdade que eu não queria estar. Eu queria voltar para minha cidade. Eu queria estar perto da minha filha. Esse motivo me movia ali todos os dias, sabe? E mesmo nos momentos em que eu estava com ela, por mais que fossem poucos ali, né? Eu sabia que seria momentâneo. Né? Eu fazia questão que fossem momentos de qualidade. Então, esses momentos me sustentavam com ela, com a minha família. Eu sabia que se eu não cuidasse da minha cabeça, do meu mental, isso ia impactar não só no meu dia a dia, mas também na prova, no meu objetivo final. Claro que a terapia me ajudou muito, ela se tornou assim fundamental. Minha terapeuta, Rainha, que estava ali comigo desde 2021, ela me conhece do avesso. Então eu podia contar com ela, essas coisas para conseguir ajudar, sabe? Colocar para fora. Então eu colocava muito dos meus sentimentos para fora, tudo que eu sentia, os erros, né? A pessoa que eu pensava ali que eu queria me tornar. E isso foi me ajudando demais a me transformar mesmo. A atividade física também foi essencial. Eu sempre fiz atividade física, mas correr me ajudava muito a ficar em paz, com a mente leve, sabe? Assim como os momentos simples com a minha filha, com a minha família, conversar com ela, brincar, tá ali presente mesmo, largar longe do celular, longe de televisão, dar risada, sabe? Esses momentos, eles passavam muito rápido. E eu não queria desperdiçar, até porque ela estava crescendo. Isso me ajudava muito. Então eu precisei aprender uma coisa dura, né? Mas super necessária. Eu precisava me blindar
um egoísmo do bem, sabe? Blindar de pessoas que não me faziam bem, de situações que me adoeciam, coisas que eu não queria ver. Quantas vezes a gente fica insistindo em assistir algo e estar perto de uma pessoa, em acompanhar alguém, mesmo sabendo que aquilo vai te fazer mal, sabe? Então eu parei. Eu realmente comecei a me blindar, comecei a me priorizar o que me fazia bem. Porque ali no longo do caminho, a gente encontra pessoas amargas, a gente encontra enfim, situações, né, que parecem só existir para não mostrar o que nós não queremos ser, o que a gente não precisa, né? E ao mesmo tempo, a gente encontra pessoas também que chegam para nos ensinar de forma positiva, ou às vezes até negativa. Então, me blindar, filtrar esses momentos e essas pessoas também me ajudou muito. E saúde mental é isso. Foi estar perto da minha filha, foi me blindar de fatores externos que eu não tinha controle, que eu não queria. E eu sempre fui muito apegada, sabe? Mas ano passado eu senti que ainda mais. Então, dormir na casa dos meus pais, ficar mais com eles, ficar com minha filha, ser cuidada, me cuidar, amar eles, ficar mais perto, coisas simples me davam realmente força para continuar. É como se eu precisasse pegar energia para voltar na próxima semana. Então é isso que eu quero deixar aqui. A saúde mental não é só meditar, claro que ajuda. Não é só repetir frases bonitas também ajuda. Mas é cuidar de pequenas coisas que vão te sustentar todos os dias. Porque é isso que vai impactar lá na frente. Na sua rotina, você precisa da sua rotina. E no seu resultado ali final, pensando na sua prova. Quarto hábito, aprender a dizer não. Então esse foi sem dúvidas um dos hábitos mais desafiadores para mim. Eu sempre fui uma pessoa de muita opinião e tal, mas eu sempre tive dificuldade em dizer não. Então, assim, ainda tenho, confesso, tá? Mas ano passado eu precisei encarar isso de frente, sabe? Foi muito libertador e levo agora pra minha vida. Porque, veja só, aprender a dizer não não é só virar pra alguém, né, e responder não, não quero, ou não vou, alguma coisa nesse sentido, sabe? Muitas das vezes é você dizer não pra você mesmo. Então, eu precisava dizer não pra mim, não pra um pensamento negativo, não pra um comportamento que eu sabia que não ia me levar a lugar nenhum, ou um pensamento, enfim, que não ia me ajudar em nada, sabe? Então, eu tive que aprender a dizer não pra mim, pra minha filha, pra certas coisas que eram muito difíceis pra mim. E foi realmente desafiador. Mas eu sabia que em alguns momentos eu precisava, sabe? Porque era pro bem dela, era pro bem pra mim, era pra mim. Dizer não pra amigos, pra encontros, pra finais de semana, em que todo mundo tava saindo, em que todo mundo tava relaxando, né? E eu sabia que eu não podia, porque eu precisava priorizar outras coisas. Eu sabia que poderia ser momentâneo. Então, às vezes, o final de semana era o único momento que eu tinha para estudar, para botar minha vida em ordem, para estar com a minha filha, né? Então, no dia a dia, então nem se fala, sabe? Quantas vezes você ali tá cansada, você tá sem vontade nenhuma, e mesmo assim, aí você acaba inventando uma desculpa para agradar alguém, para fazer alguma coisa. E aí, muitas das vezes, o resultado, eu ficava sobrecarregada, né, sem energia, com a sensação ali de sei lá, que eu tinha traído a mim mesma, sabe? Mas eu não queria ter ido, né? Então, foi aí que a ficha caiu. Então, dizer não, acima de tudo, é um ato de respeito próprio. Então, não significa ser grosseira, não significa estar sendo ruim, não significa cortar laços que você nunca mais quer ver a pessoa, ou então que você tá, sabe? Não é isso. É simplesmente colocar limites, colocar suas prioridades em ordem e não se sentir nessa obrigação de explicar para todo mundo. Eu não preciso me explicar, eu preciso explicar para minha filha, só isso, sabe? Então, hoje eu digo muito claro, sabe? Com muito mais naturalidade. Não para pensamentos ruins, não para ambientes que não me fazem bem, não para pessoas que drenam a minha energia, não porque eu não tô afim, sabe? Não tô afim. E principalmente, gente, não para essa necessidade de querer agradar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. O sim, hoje para mim, ele tem muito mais valor. Alimentação e energia. Então, quando eu falo de alimentação, não é só no sentido de coma bem, sabe? Não sei se vocês sabem, eu sou nutricionista, eu tenho 2 especializações, eu amo a nutrição, pra mim a nutrição é a base de tudo. Eu sou nutricionista esportiva e tenho uma pós também em reprogramação epigenética. Então eu aprendi muito na teoria, claro, mas muito na prática. Que as escolhas que você faz, isso eu sou desde nova, assim, refletem diretamente
no seu corpo, na sua mente. Minha mãe sempre me guiou muito quanto a isso também, graças a ela. Então, independente da sua genética, do seu histórico familiar, ou do que você aprendeu desde criança a comer, você pode mudar. Isso não determina nada, aquele paladar infantil. Não. Então, por exemplo, água, né? Todo mundo fala, eu bebo muita água. Minha água tá aqui o tempo todo. Mas se trabalhando até como nutricionista, você não sabe quantificar, na verdade você não sabe o quanto você bebe, né? E isso faz toda diferença. Então, por exemplo, eu bebo no mínimo 4 litros de água por dia. É um hábito de anos. Eu acordo, quem me conhece sabe, eu faço isso e todos os meus pacientes fazem isso. Eu acordo, eu tomo 500 ml de água em temperatura ambiente, todos os dias. Isso é ótimo, isso regula o meu metabolismo, melhora a minha circulação, já me dá clareza mental. A gente passa muito tempo, né, dormindo sem ser desidratado, né, pode desidratar. Então pode parecer detalhe, mas é um detalhe que muda muito a rotina. Então as minhas refeições sempre seguem a mesma lógica ali. Primeiro legumes, eu capricho em legumes, proteínas, carboidrato, né, por último. Então essa ordem para mim muda muito. Muda como o meu corpo responde. Eu me conheço muito. E assim, são nutrientes, né? No almoço, por exemplo, se eu exagero muito no carboidrato, eu fico lenta. Eu sei que eu não posso ficar lenta, porque eu preciso. Eu tenho uma tarde toda de estudos, eu tenho uma tarde toda de trabalho. Então esse equilíbrio é muito fundamental. Café, por exemplo, só pela manhã. Eu vejo as pessoas tomando 1 litro de café. Não. O café, pra mim, é só de manhã. Um café preto e super coffee que eu amo, que eu faço isso há anos. Então, dá 2 horas da tarde, eu sei que eu não posso tomar um café, isso vai impactar no meu sono, sabe? Então, o mesmo vale para açúcar, né? Eu adoro um docinho, né? Sempre gostei. Já exagerei muito ali quando eu era mais nova, mas hoje é equilíbrio. Às vezes um sim, um dia não. Quando eu como pouco, como às vezes no final de semana, um doce que eu nem gosto muito. Eu não sou de me proibir, sabe? Mas eu sei até onde eu posso ir sem me enrolar, entende? Outra base importante, suplementação. Então, todos os dias eu tomo ômega 3, eu tomo whey para bater minha meta de proteína, outras vitaminas minerais, às vezes eu preciso para de B12, às vezes, né, para uma vida baixa. Mas ômega 3 é fixo. E isso impacta muito metabolismo, pele, cabelo, humor, clareza, né, cognição. É muito importante. E entra um ponto aqui central. A alimentação, gente, ela não é só estética. Pode ser estética só, também, né? Mas ela é saúde, ela é constância, é energia. Ela é a base para qualquer objetivo. Para um atleta, para quem estuda, para quem trabalha, não importa, sabe? Para quem trabalha longas horas, quem trabalha sentado, comer certo é o que sustenta tudo, é a base. É o que vai sustentar a sua rotina. Então, eu levo isso também como mãe, como futura médica, né? Médica de formação, como mulher. Então, quem me conhece sabe, a nutrição, ela tá em mim, ela tá na minha rotina, ela tá na rotina da minha filha, da minha família, das pessoas que eu amo orientar, eu amo falar de nutrição, mas sem radicalismo. Então, minha regra é simples, eu fico ali 75%, 80% saudável e 20% livre. E eu consigo liberdade isso. Então, se eu tô com meus amigos, eu quero comer algo diferente, eu quero beber algo diferente, não tem problema. Eu não me culpo isso, sabe? Equilíbrio faz total parte disso. Então é por isso que eu digo, cuidar da alimentação, cuidar da energia, cuidar da estética, sim, sentir bem com o meu corpo é muito importante. E vai impactar em todos os pontos da vida. E o sexto hábito é o mais transformador. Então, viver um estilo de vida de aprovação. Fiquei pensando que eu gostei de pensar nessa forma. Eu gosto de dizer que eu não estava só estudando para o vestibular, para o Enem, enfim, nada disso, para passar em medicina, sabe? Eu estava construindo um estilo de vida, o futuro que eu queria ter. Então, meus horários, os meus hábitos, as minhas escolhas, tudo isso girava em torno desse objetivo. Isso foi me moldando, sabe? E o que é mais bonito é perceber que, gente, esse processo ele não trouxe a minha aprovação. Claro que ela veio, né, de uma forma muito, muito boa, mas ela me trouxe frutos em todas as áreas da minha vida. Eu reflito direto sobre isso. Hoje eu sou uma pessoa muito, muito, muito mais disciplinada. Sou uma pessoa muito mais consciente, muito mais determinada. Eu sou uma pessoa melhor, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. Não só como estudante, mas como mãe, como filha, como profissional, como namorada, tudo, sabe? Eu precisei aprender a organizar a minha rotina, a dizer não quando necessário, a manter a constância, mesmo nos dias ruins,
lidar com as minhas emoções, lidar com o desconforto, né, com os nãos da vida para mim, com as reprovações, isso me tornou muito mais forte. Então, quando eu falo de estilo de vida da aprovação, eu não estou falando só do resultado final, não da nota, né, enfim, alguma nota ali, não é isso, ou alguma coisa relacionada à aprovação. Eu estou falando mais de algo muito maior, sabe, da pessoa que você se torna no processo. Quem tem um caminho difícil, gente, quem enfrenta um processo desafiador, sempre colhe frutos em muitas dimensões da vida. Pode ter certeza. Quem tem tudo muito mais fácil, talvez não. E, sinceramente, se tivesse sido fácil, eu não teria colhido tantos aprendizados, sabe? Eu não teria desenvolvido tantas habilidades, eu não teria melhorado muito como pessoa. Então, foi justamente o desconforto que me moldou muito. Foi acreditar nos meus sonhos, mesmo quando parecia distante. Ter que lidar com as reprovações, que eu fui reprovada várias vezes. Foi justamente visualizar a minha aprovação, mesmo quando ela não era realidade. Sim, eu me visualizava sendo aprovada. Então, esse estilo de vida de aprovação me alinhou com o que eu realmente queria, sabe? Melhorou minha saúde, melhorou a minha alimentação, melhorou a minha disciplina, melhorou minha clareza mental, melhorou como mãe, como mulher, com tudo, com a minha família. Me aproximou cada vez mais das pessoas que eu amo, dar valor a esses momentos, sabe? E a certeza de que eu posso inspirar outras pessoas também, porque eu vivi muito isso na pele. Então eu sempre me perguntava, o estilo de vida que eu tenho está sendo compatível com o meu sonho? Esse é o sexto hábito. Viver como alguém que já está a caminho da aprovação. Então fazer escolhas que vão honrar o meu sonho. Tem que estar compatível todos os dias. Não é fácil. E na verdade, não precisa ser. O desconforto, ele faz parte e não fuja dele, sabe? Não é bom. É ele que vai te transformar em alguém que não só vai conquistar a aprovação ou o seu sonho em si, mas ele vai te ajudar a carregar essa força, sabe? Pra vida inteira, pra todas as dimensões. Um grande sonho, ele precisa estar compatível com a vida que você tem. Por fim, é isso, gente. Eu posso dizer que se eu pudesse, assim, até chegar lá sem alguns desses hábitos, eu poderia chegar ali sem esses hábitos, mas, sinceramente, isso foi tudo que eu construí, sabe? Com muita luta, com muita fé, com muita disciplina, com muitos tropeços, meu Deus, com muito sofrimento, e que me trouxeram até aqui. Não foi fácil. Então, esses hábitos como se fosse um tijolo, sabe? Que eu precisei colocar, mesmo quando nada fazia sentido, eu não entendia os porquês. Então, eu sei que as coisas, elas mudam, né, de um dia para o outro, mas existe uma força maior quando o seu sonho bate ali no seu coração, sabe? Quando o sonho é muito alto. Então, o meu motivo sempre foi muito forte. Eu sempre quis honrar minha filha, minha família, as pessoas que estavam ali me apoiando, que acreditavam no meu sonho. Honrar o Felipe, que sempre me apoiou, meus pais, né, que sempre me apoiaram. Minha filha tão pequena que não sabia, mas ela estava ali, honrar meus irmãos. Então, era como se eu tivesse um compromisso com eles, mas também comigo, porque estava todo mundo pagando o preço junto comigo. Então, no fundo, eu sentia no coração essa necessidade, sabe, de mudar, e foi um longo processo. Eu mudei muito, muito, muito. A Duda de 2020 jamais reconheceria a Duda de 2025. E aí a aprovação veio como uma consequência. Veio do jeito que eu pedi para Deus, muito, muito além, né? Mas veio muito melhor do que eu imaginava, porque não foi só um resultado final. Foram as mudanças internas e umas mudanças muito profundas que eu vivi e que me ajudaram demais. Então, eu lembro de cada choro, gente, no meu caminho. Eu lembro de cada vez que eu duvidei, de cada vez que eu senti medo. Né? O medo, de uma certa forma, ele tentava me paralisar, mas eu, né, por alguns segundos, mas eu, né, respirava e voltava. Então, a fé, ela sempre me puxava de volta. Toda vez que eu entrava numa prova e saía, né, derrotada, e saía depois que eu estava reprovada, que não tinha passado, eu falava, vou tentar de novo, vai ser dessa vez. Eu sempre acreditava muito nisso, sabe? E no fim valeu a pena. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre eu falei muito, eu me empolgo, mas eu me sinto muito à vontade de poder compartilhar um pouco da minha história. Agora, me conta aqui qual desses hábitos você já tem, ou qual que você precisa desenvolver. E qual que você pensa aqui em construir. Me conta aqui nos comentários. Me fala também, gente, o que vocês querem ver
aqui no canal nos próximos vídeos. Até o próximo!